Não corte a orelha de quem matou o orelha. Esses dias nós ficamos chocados com uma notícia muito triste que me abalou bastante também, de um cachorrinho que simplesmente foi assassinado por alguns adolescentes que espancaram ele e o cachorro ficou num estado tão ruim que ele teve que sofrer eutanásia. Mas eu confesso que, embora eu entenda a revolta de muita gente, eu fiquei chocado também com alguns comentários que eu li e as coisas que as pessoas diziam que deveriam ser feitas com os jovens que cometeram isso. E aí, toda vez que uma revolta dessa acontece, e eu entendo você que ficou revoltado, porque eu também fico revoltado quando eu vejo esse tipo de situação, meu primeiro instinto natural, quando eu vejo algo absurdo como essa situação que aconteceu, é de realmente querer punir esses jovens da pior forma possível e fazer eles sofrerem tanto quanto esse cachorro sofreu. Mas eu sinto isso porque eu sou pecador, porque eu sou mau, porque dentro de mim há um assassino pronto para odiar o meu próximo, aquele próximo que Jesus diz para amar. E aí, como cristão, quando eu vejo essa iniquidade acontecendo, que esses jovens fizeram, eu sempre me lembro daquele versículo que diz que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E esse é um versículo que fala muito ao meu coração, porque quando eu olho a iniquidade do mundo, eu muitas vezes quero retribuir o mal com o mal. E aí eu percebo que quando eu quero retribuir o mal com o mal, na verdade o que está acontecendo é que o meu amor está esfriando. E por causa da iniquidade que o outro fez, eu quero me tornar mal e puni-lo com o mal também. Só que isso não é o cristianismo, e isso não é o que a Bíblia ensina. O modelo não é o Bruno, o modelo é Jesus. E nós temos que ser semelhantes a Jesus. Jesus é aquele cara que, quando estava sendo preso, e um discípulo foi defender ele, fazendo a justiça, afinal era injusto Jesus ser preso, e cortou a orelha do soldado, Jesus foi e curou o soldado. Jesus é aquele que lá na cruz, quando estava sendo crucificado e zombado, e sofrendo todo tipo de humilhação possível e imaginável, ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus é aquele que morreu por mim e por você, sendo que nós ainda éramos pecadores. Meu versículo favorito da Bíblia. Mas Deus, para o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E aí, como cristão, como que a gente deve reagir nessa situação? Entenda, eu não estou dizendo para você negar o seu sentimento de revolta, porque também existe esse sentimento de revolta no meu coração. Mas a Bíblia é muito clara. A gente não vai vencer o mal com o mal. A gente vai vencer o mal fazendo o bem. Ah, Bruno, você acha que esses jovens não devem ser punidos? Sim, eu acho que eles devem ser punidos de acordo com o rigor da lei. E aí é uma questão jurídica, e aí cabe às pessoas envolvidas e responsáveis na sociedade por isso a julgá-los e a puni-los conforme o rigor da lei brasileira. Afinal, eles estão aqui no Brasil. Mas trazendo para a Bíblia, e se você não é cristão, você não precisa seguir isso que eu estou dizendo. Eu estou falando aqui para pessoas que creem que a Bíblia é a palavra de Deus, que creem que Jesus é o Filho de Deus e que querem seguir o modelo que Jesus nos deixa e querem ser semelhantes a Jesus. Se você quer ser semelhante a Jesus, você tem que lembrar que na Bíblia teve um cara que ele não contribuiu com o apedrejamento e com a tortura de um cachorro, mas do primeiro mártir da igreja cristã, que foi Estevão. E essa pessoa que eu estou falando, ela segurou a túnica das pessoas que iam apedrejar Estevão e estava ali incentivando elas a fazerem isso. Essa pessoa torturou diversos cristãos e matou, inclusive, outros cristãos, como ele mesmo relata. Só que essa pessoa um dia encontrou Jesus e mudou completamente de vida. Essa pessoa que eu estou dizendo é o apóstolo Paulo. Se você conhece a Bíblia, você conhece a história. E quando o apóstolo Paulo se converte, ele se torna o escritor de 1 Coríntios 13.
é o chefe do Estado Islâmico se convertendo ao cristianismo e começando a seguir a Jesus. E ele começa a falar sobre o amor. E nós temos boa parte do Novo Testamento escrito por esse cara, que se a gente fosse parar e pensar, não merecia a graça de Deus. E a pergunta é, quem merece? Mas mesmo assim, Deus escolheu nos amar e dar uma nova oportunidade. Mas Bruno, você acha que esses jovens ainda têm recuperação? Assim como o apóstolo Paulo tinha, eu acredito que sim. No dia que eu deixar de acreditar que qualquer pessoa pode vir a se converter ao Evangelho e mudar de vida, eu rasgo a minha Bíblia e abandono a igreja, abandono o cristianismo e abandono Jesus. Porque foi isso que Jesus fez. O ladrão da cruz, no seu último momento, se converteu. O apóstolo Paulo, que era um torturador, se converteu. Jacó, que era um usurpador, enganava todo mundo, se converteu. E você vai ver várias histórias na Bíblia de pessoas que tinham péssimos comportamentos, que eram pessoas que fizeram coisas absurdas, mas que quando se encontraram com Jesus, mudaram completamente a sua vida e se tornaram pessoas completamente diferentes. Nós, como cristãos, não somos chamados a retribuir o mal com o mal. Uma das palavras mais difíceis da Bíblia, e que eu queria que Jesus não tivesse dito, mas ele disse, é que nós devemos amar os nossos inimigos. E quando eu falo que amar o inimigo, não é que a gente vai ter intimidade com o inimigo, não é que nós vamos trazer o inimigo para a nossa intimidade para que ele possa nos fazer mal. É no sentido de que, se nós podemos abençoar, nós iremos abençoar. E se nós tivermos a oportunidade de fazer o mal, nós não faremos o mal. E se nós tivermos a oportunidade de fazer o bem, a gente vai fazer o bem. Então, cuidado ao ficar se alimentando o tempo todo da iniquidade que existe no mundo. Posso te dar um conselho de algo que eu fiz? Veja menos jornal. Ao invés de ver jornal e ficar se alimentando de toda a desgraça que está acontecendo no mundo o tempo todo, vai ler a Bíblia. Vai ler um livro devocional que possa edificar a sua vida. Vai se alimentar de coisas boas. Coisas que vão nutrir a sua alma e vão nutrir o amor que Deus quer colocar dentro de você. Se você só ficar olhando para o mal do mundo, você vai acabar se tornando mal. Mas se você se alimentar das Escrituras e olhar para Cristo, você vai ser capaz de amar até aquele que não merece o nosso amor, como esses jovens que fizeram essa tortura. Mas, como eu sempre gosto de falar, que eu chamo da teoria da santidade infinita, a verdade é que todos nós estamos muito mais próximos da santidade desses jovens do que da santidade de Cristo. Porque Cristo tem uma santidade infinita. E digamos que eu, Bruno, que sou muito pecador, ou melhor, vou começar com esses jovens. Digamos que esses jovens que fizeram essa coisa absurda com a orelha, e eu repito, eu não estou defendendo o que eles fizeram. Eu estou dizendo como nós cristãos temos que tomar cuidado para não se tornarmos maus. Mas imagina que esses jovens têm santidade nível 0. Afinal, o que eles fizeram foi muito absurdo. Agora eu, Bruno, que costumo ir na igreja, amo os animais, procuro ajudar as pessoas e tenho esse lema de seja o amor de Jesus no mundo, tenho santidade 10. Mas a Madre Teresa de Calcutá tem a santidade 1000. Paulo, o grande apóstolo Paulo, tem a santidade 10.000. Agora, quem conhece a teoria dos números sabe. Jesus tem santidade infinita. Qualquer número comparado a infinito é desprezível. Eu estou muito mais próximo com santidade 10 do cara que tem santidade 0 do que Jesus que tem santidade infinita. Madre Teresa estava muito mais próxima do cara que tem santidade 0 do que Jesus que tem santidade infinita. Não importa qual ser humano que seja, nem que seja João Batista, que o próprio Jesus disse que era o maior ser humano que já existiu. A santidade de João Batista é nada comparada à santidade de Jesus. E ele está mais próximo do Bruno e desses jovens do que de Jesus. Entenda, comparado a Jesus, toda a nossa santidade é desprezível. Então o que a gente precisa ter é misericórdia. É fácil fazer isso? Não. Mas é esse um daqueles momentos que Jesus diz que nós precisamos negar a nós mesmos para que nós possamos amar o nosso inimigo e vencer o mal fazendo o bem. O mal não se vence fazendo o mal. Na verdade, o objetivo do mal não é apenas nos fazer mal,
O objetivo do mal é nos tornar maus. O objetivo do mal, quando ele te atinge, ou então quando ele atinge alguém que você ama, que você se importa, é que você venha fazer aquele mesmo mal que você sofreu ou que a pessoa que você ama sofreu. Só que Jesus, ele traz um caminho completamente diferente. Nós que o ofendemos de todas as formas possíveis e imagináveis e fizemos coisas absurdas contra ele, contra a santidade de Deus, ele escolhe um caminho diferente. Ele escolhe nos perdoar, nos dar uma nova chance e uma nova vida, desde que nós venhamos a nos arrepender e querer mudar de vida. Jesus abre a porta para a mudança. Repito, esses jovens precisam ser punidos conforme a lei. Eu não estou dizendo que eles não merecem nenhum tipo de punição. Eu não estou dizendo que o pecado que eles cometeram não foi absurdo, porque tratar mal os animais é pecado, está na Bíblia. Agora, o que eu estou dizendo é que isso não é desculpa para nós nos tornarmos maus e retribuirmos na mesma moeda. Porque Cristo não retribuiu na mesma moeda contra a gente. Então, cuidado com as pessoas que têm te incentivado a odiar. Reflita sobre as coisas que você tem assistido que só aumentam o seu ódio. E procure substituir essas coisas por coisas que vão aumentar o seu amor. Vai ler mais a Bíblia. Vai orar. Você já orou por esses jovens? Você já orou para que eles se convertam e mudem de vida? Talvez seja isso que nós, como igreja, deveríamos fazer. Nós deveríamos orar realmente pela humanidade, porque coisas absurdas cada vez mais têm acontecido. Mas orar pelo ódio, orar pelo mal do outro, é uma oração que Deus ignora. Agora, se nós formos no nosso quarto e desabafarmos falando, Deus, aquilo foi muito absurdo. Eu não consigo perdoar de mim mesmo. Me ajuda a perdoar e olhar esses jovens com os olhos que você vê, com os olhos de misericórdia e de amor que você vê. Porque Jesus não morreu só por você e só por mim. Ele também morreu por esses jovens. Ele morreu pelas pessoas que cometeram as coisas mais absurdas nesse mundo. Simplesmente porque Ele é amor. Então, minha oração é que você, como cristão, antes de ficar destilando ódio na internet ou para outras pessoas, e toda vez que esse ódio, essa ira vier no seu coração, se submeta a ela, você vai em oração e submeta ela a Cristo, para que esse ódio não crie lugar no seu coração e para que a iniquidade do outro não diminua o seu amor. Porque hoje o que mais nós precisamos no mundo é pessoas que se levantem para simplesmente dizer: seja o amor de Jesus no mundo. Nós somos chamados a sermos o amor de Jesus nesse mundo. E o amor não se baseia no ódio. O amor se baseia no perdão, na misericórdia, exatamente para aqueles que menos a merecem. Quanto mais uma pessoa não merece o amor, mais nós devemos dá-lo. É isso que a Bíblia ensina. Foi isso que Jesus fez na cruz. Então, que nós possamos fazer o mesmo.